O Internacional ficou no empate com o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-1 e ouviu novamente vaias do torcedor aqui no estádio Beira-Rio. Algumas individualidades se mostraram ao técnico Cacique Medina capazes de terem uma sequência no time titular. Após o jogo, o treinador uruguaio identificou e fez o seu diagnóstico de o porquê o Internacional não vem conseguindo render ao longo do Campeonato Gaúcho. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e sobre o empate do Inter 1-1 contra o Brasil de Pelotas aqui no estádio Beira-Rio. Um empate que novamente deixou o torcedor colorado descontente. E o primeiro destaque que eu faço aqui é em relação justamente ao ambiental da partida. Eu confesso que os 9.500 torcedores que estiveram no Beira-Rio não mostraram tanto descontentamento como mostraram, por exemplo, na partida contra o Novo Hamburgo, que também teve um empate no placar de 1-1. Ainda assim, não foi um clima de muito apoio. Na escalação, por exemplo, alguns jogadores foram vaiados: Moisés, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, os três que começaram no banco de reservas a partida de hoje. Durante o jogo, apoio, um ou outro lance com algum murmurinho. E aí sim, depois que o jogo acabou, houve protesto. Vaia nas arquibancadas, alguns xingamentos por parte de torcedores que estão descontentes com a atuação do Internacional ao longo dessas 7 partidas do Campeonato Gaúcho, mas também uma resposta que é um reflexo da atuação ruim que o Internacional teve ao longo de toda a temporada de 2021. E aí eu já passo para o jogo. O técnico Medina fez algumas alterações importantes na equipe. Ele tira o Moisés, coloca o Paulo Vitor, ele deixa o Bruno Mendes no banco e coloca o Kaique Rocha, e ele coloca Gabriel e Johnny jogando juntos na abertura de meio campo. Mais à frente, Edenilson, Tyson e Maurício. E o jogo não foi bom, principalmente no primeiro tempo. O Internacional pouco inspirado, o Internacional sem conseguir agredir a equipe do Brasil, que veio para o Beira-Rio com uma função, um objetivo, bem postada pelo seu técnico Gerson Testoni. O Brasil veio para catimbar o jogo e para arrancar o empatezinho aqui do Beira-Rio. Com isso, o Inter tinha a bola, mas tinha dificuldade de finalizar. Mas conseguiu chegar ao gol. Antes até teve uma jogada de maior destaque, que foi um chute do Gabriel de longa distância, o goleiro deu rebote, o Tyson pegou o rebote e obrigou o goleiro Marcelo a fazer uma outra grande defesa. É verdade que o Tyson estava impedido, mas foi a melhor chance do Internacional antes do gol. O gol sai no apagar das luzes da primeira etapa. Uma jogada do lado direito, onde o Edenilson faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, o Wesley Moraes não consegue finalizar. O Paulo Vitor requenta esse cruzamento a meia altura e o Tyson completa para o gol de joelho, abrindo o placar aqui no Beira-Rio. Com o placar a seu favor, todo mundo esperava um Internacional mais dinâmico na segunda etapa, com mais espaços para jogar, mais agressivo, portanto. Mas não foi o que a gente viu. O Medina tira Wesley Moraes, que estava descontado por conta de dores no joelho e também havia levado um cartão amarelo, estava pendurado. Ele saca o Wesley Moraes e coloca o David. Só que muito rapidamente o Inter leva um gol no segundo tempo, de desatenção. Um lance de uma inversão longa, onde o jogador do Brasil domina a bola pelo lado direito, tem liberdade para cruzar, e aí pega a defesa do Internacional de surpresa. O Paulo Vitor, que é o atacante chavante, completou para o gol vazio e empatou o jogo. Depois do gol de empate, de fato o Inter tomou o protagonismo da partida, mas sem efetividade, sem criar muito. O Medina mexeu, colocou D'Alessandro, colocou Bosquilha, colocou Caio Vidal, colocou também, foram 4 alterações, junto também com a do David, o David que já havia entrado no intervalo. Mas o Inter não conseguia criar. Até teve algumas oportunidades, o David deu um chute que o goleiro fez boa defesa, em alguns cruzamentos o Inter chegava perto, mas não foi criativo a ponto de obrigar o goleiro a fazer alguma defesa. E terminou a partida no empate. Inclusive, um empate com riscos, tá? Porque no último lance do jogo, o Luizinho, atacante do Brasil, vence na individualidade. O jogador do Internacional chuta e a bola bate na rede pelo lado de fora. O Inter saiu com empate 1-1 e aí vieram as vaias aqui no Beira-Rio. Eu vou destacar algumas atuações individuais, acima, outras abaixo. Por exemplo, Kaique Rocha
fez um grande jogo. É o segundo grande jogo consecutivo que Kaique Rocha faz como titular do Internacional. O que leva a gente a entender que esse jogador precisa de um pouco mais de sequência. Vamos lá, gente. Nessa temporada de 2022, o Kaique jogou mais do que o Bruno Mendes. O Kaique é o melhor zagueiro do Inter em 2022. Se ele é o melhor zagueiro do Inter em 2022, ele tem que ser titular. Bem pelo alto, excelente na cobertura, rápido na reação de jogadas e inclusive com uma boa saída de jogo. O Kaique Rocha fez uma excelente partida contra o Brasil de Pelotas. Paulo Vitor não conseguiu aproveitar muito a chance de ouro que ele teve. Se o Paulo Vitor tem hoje uma atuação destacada aqui no Beira-Rio, o Moisés não volta mais. Mas não foi o que aconteceu. Ficou devendo um pouco o Paulo Vitor. Não acertou muitos cruzamentos, errou tomada de decisão na frente. Ele é melhor que o Moisés, ele fez uma partida melhor do que o Moisés vinha fazendo. Mas não é o suficiente para deixar ele indiscutível na lateral esquerda, como se poderia projetar se ele tivesse feito um bom jogo aqui, apesar da assistência que de fato ele deu para o gol do Tyson. O Kaique Rocha para mim foi o melhor jogador do Inter em campo, tá? Mas um outro destaque que precisa ser feito foi o jogo do Gabriel. Foi a primeira partida desse ano de 2022 em que o Gabriel começa jogando. Ele atuou alguns minutos lá em Caxias do Sul contra o Caxias, mas nesse jogo ele começou jogando e fez um bom jogo, o Gabriel. Dinâmico, rápido, presente na marcação e com personalidade, chamando o jogo, virando bola, batendo a gol. Um bom jogo do Gabriel, tanto que foi um jogador que saiu muito aplaudido pelo torcedor. Claro que tem que ter o desconto do fato de que o Rodrigo Dourado é um cara que a torcida tá com pouca paciência com ele, no caso com o Dourado. Como o Gabriel chega para substituir em tese o Dourado, esse jogador vai ter um pouco mais de carinho, mas fez um bom jogo o Gabriel. Edenilson foi um pouco melhor hoje. Foi um pouco melhor jogando de uma linha mais adiantada, participou mais de algumas jogadas criativas. Não foi o Edenilson de 2021, mas foi um pouquinho melhor. No mais, comum. Tyson, nada brilhante. Wesley Moraes, mal hoje. Hoje foi mal o Wesley Moraes. Bosquilha, nada brilhante. O Maurício fez um bom primeiro tempo, caiu de rendimento na segunda etapa. Nada de muito brilhantismo, tá? Paulo Vitor perdeu a chance, Kaique Rocha e Gabriel foram muito bem. Para mim, esses foram os destaques individuais da partida do Internacional. Após o jogo, Medina fez o seu diagnóstico de o que ele enxerga que seja o problema do Internacional nesse momento. E de acordo com ele, faltou finalizações. Ele entende que o Inter conseguiu ter espaços e criações pelo lado esquerdo, pelo lado direito, conseguiu chegar pelo meio, só que errava as tomadas de decisão e errava as finalizações, não conseguiu dar trabalho para o goleiro. Precisa ajustar isso no entendimento do técnico uruguaio para que o Inter tenha um melhor rendimento. Detalhe, ele disse que foi a melhor partida do Internacional sob o seu comando. Eu achei uma atuação abaixo. Talvez isso diga mais sobre o Medina do que a gente pense, tá? Mas esse foi o resumo de tudo que aconteceu aqui no Beira-Rio ao longo dessa quarta-feira. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu apostei no Internacional 4-1. Não deu. Faltaram só 3 gols pro Internacional para minha aposta dar certa. Não deu. O Inter joga domingo contra o São José, antecipou o jogo, mas tá valendo lá a nossa promessa. A maior odd apostada na KTO no mês de fevereiro, que deu green, que deu certo, você joga o print lá pra gente no e-mail, que vai estar na aba comunidade, que ganha R$100 de cashback, a maior odd. Não importa o preço da aposta, importa a odd. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!